Esta comunicação tem por objeto a obra de Juarez Paraíso, apresentada na exposição As Poéticas Visuais de Juarez Paraíso, e seu papel no ambiente artístico da Bahia a partir do final dos anos 1950 e nas décadas seguintes. E o objetivo geral é destacar aspectos vinculados à eroticidade plástica e à produção mural em obras que refletem valores humanitários e libertários. A retrospectiva de obras de Juarez Paraíso foi promovida em Salvador, de 22 de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023, no Espaço Contemporâneo do Palacete das Artes, e tratou-se de uma homenagem prestada pela Escola de Belas Artes da UFBA. O percurso de Juarez Paraíso reflete valores humanitários e libertários que, em diversos momentos, tensionaram o conformismo do meio artístico e o ensino de arte na Bahia, por meio do qual exerceu grande influência na formação de novos artistas, uma vez que ensinou por mais de 40 anos na Escola de Belas Artes da UFBA. A exposição teve a curadoria de Dilson Midas, Luiz Alberto Freire e Nancy Novaes, e exibiu 90 trabalhos nos quais se constatam as influências das heranças africana e barroca, questões identitárias, regionalistas e de mestiçagem, o erotismo das sinuosidades e curvas, o homem político e o idealismo de muitas de suas proposições plásticas, aspectos que levaram o escritor baiano Jorge Amado a denominá-lo de Quixote da Era Atômica. Juarez Paraíso tornou-se o principal representante da segunda geração moderna que atuou a partir da década de 1960 na Bahia, sendo que o experimentalismo, a hibridização de linguagens e a pesquisa de novas técnicas e procedimentos situam-no no contexto da produção contemporânea. A exposição organizou-se em 4 núcleos. O primeiro compreende trabalhos dos mestres acadêmicos que influenciaram sua formação e os professores modernistas atraídos pela gestão de Mendonça Filho, assim como uma plotagem de um desenho acadêmico de modelo vivo, em carvão, de Juarez Paraíso, de 1963, que vemos aqui neste slide. Dentre os professores modernistas atraídos pela gestão de Mendonça Filho estão Maria Célia Amado e Henrique Oswald, autores destas 2 obras à direita. Já neste slide, vemos à esquerda o retrato do artista pintado por Emídio Magalhães, em 1950, e a plotagem do desenho de modelo vivo de Juarez Paraíso, seguido de trabalhos abstratos de finais dos anos 1950 e da década de 1960. O segundo núcleo agregou litogravuras abstratas e figurativas, técnicas mistas, decorações ambientais e 2 litogravuras intituladas Autorretrato como Medusa, das quais vemos uma aqui neste slide. Já neste outro slide, nós temos uma visão panorâmica do segundo núcleo, com versões em grandes dimensões do pôster Sou Jesus e da arte ambiental do Cine Tupi, na extrema direita. Já o terceiro núcleo ocupou o andar superior do espaço contemporâneo, com trabalhos figurativos e de arte pública. E, por fim, o quarto núcleo foi dedicado às obras realizadas em meio digital, aos objetos tridimensionais e às realizações fotográficas e gráficas. O artista ele tem uma expressiva fortuna crítica, tendo merecido resenhas e comentários de diversos intelectuais, dentre os quais Jorge Amado, que assinou um texto reproduzido em Bahia de Todos os Santos, onde descreve a personalidade e o temperamento do artista e denomina-o Quixote da Era Atômica. Então, Jorge Amado escreve, abre aspas, solidário com a vida, com a luta do homem, com o tempo e o chão presentes, com as vocações violentadas, com os jovens, armados em guerra contra a injustiça, a miséria, as limitações, contra tudo quanto lhe parece feio e mau. Armadura de Quixote, mas de um Quixote da Era Atômica, fecha aspas. O exemplo mais claro da ação quixotesca de Juarez Paraíso, todavia, deu-se por ocasião do fechamento da segunda Bienal Nacional de Artes Plásticas, a Bienal da Bahia, logo após sua abertura em 1968,
poucos dias após a promulgação do ato institucional número 5, e que, por não retirar da mostra alguns trabalhos considerados ofensivos ao poder político constituído, Juarez Paraíso foi preso por cerca de 30 dias. A produção artística mais politizada e de denúncia social de Juarez Paraíso não torna sua obra melhor do ponto de vista artístico, mas vincula-o aos contextos sociopolítico e cultural de sua época, reverberando no campo artístico seus feitos enquanto homem político ou cidadão. A criticidade e o alto grau de confrontação que o artista estabelece em relação às estruturas socialmente opressoras, como a religião, por exemplo, municiam comentários impiedosos em muitas das suas obras artísticas, nas quais os símbolos da religião católica são ressignificados e assumem novos contextos, como se observa em Cristo Mulher, visto em cima, aqui neste slide, e imagem base da exposição, reproduzida em plotagem de grandes dimensões, no salão da área expositiva, na imagem de baixo. Em Cristo Mulher, o artista evidencia o papel feminino que por séculos foi segregado ao cristianismo, pelo cristianismo, melhor dizendo, ao substituir o homem pela mulher na crucificação e pela simbologia crítica e questionadora do papel social e cultural representado pelo universo feminino na vida cotidiana, em contraste com a religião. Objeto do olhar erótico nas representações masculinas tradicionais, a imagem da mulher nua crucificada desloca o tema do erótico para a discussão de gênero e do papel social feminino na cultura católica. Em outro trabalho, dos anos 1970, ele concebe um projeto a partir de um desenho de uma figa, espécie de talismã propiciatório, usado para atrair boa sorte e imunizar seu possuidor de infortúnios. O amuleto apresenta um gesto mágico que se obtém com a mão fechada, de maneira que o dedo polegar sobressaia entre o indicador e o médio, gesto esse que representa os órgãos genitais masculino e feminino em ato sexual. A figa de Juarez Paraíso não desaloja o conhecimento e a significância do seu sentido mágico, mas propõe a transgressão desse sentido ao ressaltar a penetração e fertilização da vida, significações anteriores associados ao talismã e sujeitas a repressões moralistas quando exibidas publicamente. Obras de grandes dimensões destacam o nome de Juarez Paraíso, e a arte mural na Bahia era tão evidente que resultou, aliás, no comentário que Jorge Amado escreveu em Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. Quem anda pelas ruas da cidade da Bahia, entra nos cinemas, olha fachadas de prédios, pode logo dar-se conta da obra de Juarez Paraíso através dos murais impressionantes. Fecha aspas. Infelizmente, muitas dessas obras já não mais existem. Caso dos dois murais dos cines Arte 1 e Arte 2, destruídos em maio de 2000. O mural do Cine Arte 1, que vemos aqui nesse slide, representava Oxumaré, e o do Cine Arte 2, Iemanjá, entidades do culto afro-brasileiro e de forte ligação com o sentimento religioso popular baiano. Já que nesse slide nós vemos um detalhe do mural do Cine Arte 2, de título Nascimento de Iemanjá. Tendo sido negada ao artista a possibilidade de retirada dos murais pela Igreja Evangélica Renascer em Cristo, a nova dona do prédio onde se localizavam os trabalhos, não lhe restou alternativa a não ser mover uma ação jurídica, sendo que o juiz de direito pronunciou sentença favorável a Juarez Paraíso após alguns anos. Os murais de Juarez Paraíso referendam tanto sua polivalência quanto o poder renovador da arte, sendo que esse poder renovador e crítico imbui o artista de sentimentos quixotescos que o situam em sua época histórica e constituem um legado da vitalidade da arte produzida na Bahia a partir da década de 1960. Então, aqui concluo essa comunicação, agradeço a atenção e apresento as referências.